Bom dia, prezados alunos da turma QM 271, né? Dando sequência à nossa disciplina de processos inorgânicos, veremos hoje os processos siderúrgicos, mais precisamente a produção de aço, né? E qual é o destaque inicial que eu faço para vocês? Que a produção de aço, né? Ela tem, de curiosidade isso, uma relação direta com a capacidade industrial do país, né? Então, vocês verão, né, que o PIB dos países, né, está diretamente relacionado com a produção de aço, precisamente, né? Então, se você pegar os 10 maiores PIBs, e o Brasil, em regra, está variando nessa faixa aí o PIB dele, curiosamente, o Brasil está antes da 10ª posição na produção de aço, né? É muito interessante você ter essa percepção da indústria química, né? Da capacidade de produção da indústria química com a própria desenvolvimento da economia, né? Então, é uma relação química-economia bastante curiosa. Em termos químicos, né? É bastante bonito ver essa foto, essa imagem que eu selecionei para vocês, mas em termos químicos, eu destaco o quê, gente? Que o controle do fogo, né, nas temperaturas que demanda a produção de aço, é algo que surgiu em 1800, no século XIX, tá certo? E que fiquem, então, com essa imagem bonita aí, isso aí está a mais de 1000 graus, com certeza, mas, falando de forma objetiva e de forma química, um processo siderúrgico teria essa relação geral aí, né? O que é o minério, né? E na maioria das vezes, óxidos de metais. Então, a gente vai querer focar a nossa aula no minério de ferro, você vai ver que existirão alguns óxidos do metal ferro, né? E como é que você transforma o óxido metálico, no caso os óxidos de ferro, no metal puro, que é o ferro, né? Componente do aço. Isso é feito com o carbono, que a gente na siderurgia chama de coque, tendo o papel aí de redutor, né? Porque o ferro aqui, no caso, o metal está ligado ao oxigênio, então o ferro está com NOx positivo, e a gente deseja ele com NOx zero, né? Isolado do oxigênio. Então, esse NOx positivo para NOx zero é uma redução, e eis o papel do coque, do carbono na siderurgia, reduzir o metal que se apresenta como óxido para metal o NOx zero, o metal separado do oxigênio. Claro, isso é gerador de CO2. Então, de forma genérica, essa reação acima aqui pode ser escrita aqui e destacada, né? Que os minérios são óxidos e que precisaremos de um redutor, no caso já vimos o coque, para isolar o metal e, claro, isso libera CO2. Eu escrevi aqui, né, que os minérios são óxidos, vários minérios são sulfetos. Então, terminando essa tela, a gente pode generalizar que mais de 90% dos minérios, principalmente os do ferro especificamente, são óxidos ou sulfetos de ferro, ok? Dando continuidade, falando um pouco da história da siderurgia, esse texto destaca que o cobre nativo foi o primeiro metal empregado pelo homem na fabricação de utensílios, né? E o país que mais se destacou nessa história toda foi a Inglaterra, e aqui a citação que eu fiz anteriormente de que a obtenção do ferro gusa, a gente vai querer conceituar essas falas, né, esses conceitos da siderurgia, no alto forno a coque, o coque a gente viu antes aí que tem esse papel de redutor, isso inicialmente ocorreu no século XVIII, né? Final do século XVIII, 1700, na verdade isso foi assim bastante desenvolvido nos anos 1800, no século XIX. Por ser abundante, suas ligas possuírem propriedades adaptáveis a quase todas as condições, logo o ferro se tornou o metal mais empregado, aqui já focando em cima do ferro.
Desde então, a metalurgia passou a se dividir em siderurgia e metalurgia dos não ferrosos. Então, o ferro ganhou tamanha importância que faz uma divisão entre siderurgia do ferro e dos não ferrosos. A siderurgia se tornou tão importante, passou a servir de padrão medidor de desenvolvimento das nações, né? E são consideradas fortes nações de elevadas capacidade de produzir ou comercializar o aço, né? Eu fiz esse destaque, aquele inicial, de que o PIB se relaciona com a produção do aço especificamente. Conceitos importantes aí na siderurgia é a metalurgia, né? É a arte de extrair os minérios dos metais, elaborá-los, a arte de extrair dos minérios os metais, né? Elaborá-los e conformá-los com o fim de produzir os objetos necessários à humanidade. Então, perceba que a metalurgia está relacionada à formatação de objetos. Nós vamos querer focar nessa aula a siderurgia, que seria o quê? A transformação do minério no ferro, mais precisamente no aço. A metalurgia pega o produto da siderurgia, que são as barras de aço, né, as folhas de aço que a gente vai ver, os lingotes de aço, e transforma em objetos. Então, pensa que a metalurgia está relacionada com objetos, aqui destacado, necessários à humanidade. A divisão da metalurgia em siderurgia e metalurgia dos não ferrosos. O nosso título de aula, a siderurgia, é a metalurgia do ferro e suas ligas, ou seja, a produção dos utensílios de ferro. E o destaque de que a metalurgia dos não ferrosos é a metalurgia dos outros metais que não são ferro. Uma classificação inicial aqui dos aços importantes, né? Os aços podem ser classificados com base em diferentes parâmetros, tais como dureza, aplicações, normas técnicas, etc. Em todas essas classificações, por exemplo, em relação à dureza, e esses nomes que aqui estão, percebam que o detalhe é a porcentagem de carbono. Então, de forma inicial e bastante correta e abrangente essa definição, entenda que o aço é uma liga, né? Ou uma mistura, né? Se quiserem chamar assim, pelo menos no olhar humano, de forma homogênea, né? Uma mistura homogênea, sólido-sólido, de ferro com carbono. Tá ok, gente? Então, esse estudo detalhado da composição do aço, no sentido de formar diferentes aços, em função da porcentagem de carbono, isso é estudado na engenharia metalúrgica, né, em que se estuda, em resumo, essa solução, do conceito químico mesmo de solução. O aço seria uma solução sólido-sólido, em que você tem o ferro como principal componente metálico e o carbono nessa liga com ferro. Então, de forma simples, a liga carbono ferro, né, essa solução sólida é o aço. Claro que existem outros metais além do ferro, em quantidade minoritária, claro, mas que dão propriedades desejadas ao aço. Como se pode deduzir pelos dados acima, as durezas dependem de seus respectivos teores de carbono. Isso, na verdade, vai influenciar o teor de carbono, várias propriedades do aço. Uma visão simples do fluxograma que desejamos estudar: temos inicialmente a matéria-prima. Quem vai ser a matéria-prima? Aquele destaque da minha fala inicial, os minérios, que a gente viu que são óxidos, né, de ferro ou sulfetos de ferro. O carvão, que vai ser o coque siderúrgico, e eu não falei, os fundentes aparecem aqui com o objetivo de diminuir o ponto de fusão dessa mistura minério e coque siderúrgico. A preparação das matérias-primas, vamos ver o conceito principal aqui: sinterização, o alto forno, o coração do processo siderúrgico, e depois a aciaria, e logo em seguida o refino, né? A aciaria e o refino seria a ideia de melhorar algumas propriedades desejadas. Essa parte aqui, chamada de conformação, ou lingotamento e a laminação, e a própria fundição já seria um processamento mais mecânico, né? Então, eu diria a vocês que a etapa química, né, estaria principalmente aqui, ó, é o que a gente quer focar nessa aula: a extração do metal, as reações do alto forno e esse refino que ocorre na aciaria. O produto final acabado já é uma indústria de transformações, em que você
transforma aquela placa, aquela folha inicial de aço em perfis, em vergalhões e tiras, enfim, aqui nesse último momento, que está sendo chamado nessa tela de produto final acabado, essas duas últimas aqui, conformação e produto final acabado, aqui estaria a metalurgia. Então, detalhando essas etapas anteriores, da matéria-prima, os minérios de ferro, carvão vegetal, outros carvões, né? Os fundentes, né? São principalmente o quê, gente? Os carbonatos de cálcio e de magnésio, chamados calcário e dolomita. Sucatas, né? É uma propriedade bem interessante da siderurgia, a reciclagem de materiais, claro, o oxigênio, os combustíveis, ferro-ligas e outros. Operações da matéria-prima são processos mecânicos, como britagem, peneiramento, moagem, enfim, isso ocorre ao longo do processo siderúrgico, a gente não quer focar essas operações que são bem mecânicas, né? A extração, o ferro geralmente é feita por fusão redutora em altos fornos, a gente destacou o papel redutor do coque. A carvão vegetal ou coque, sob temperaturas muito elevadas, quando os minérios de ferro são transformados em ferro gusa líquido escória. Então, dou um parêntese aqui, que o produto do alto forno, né, vai ser o ferro gusa, já no estado líquido, e a escória, que a gente vai detalhar à frente, que é algo indesejado, que será separado do ferro gusa. Então, produtos do alto forno, um primeiro destaque. Ferro gusa sai do alto forno líquido e a escória impureza saída do alto forno. A extração do ferro também pode ser feita em forno elétrico, né, e por um dos processos de redução direta. A aciaria produz aços, podendo usar como matérias-primas o próprio ferro gusa, que saiu do alto forno, além da cal, oxigênio e outros. E a conformação é aquela indústria já metalúrgica que a gente destacou antes. E aqui uma visão mais sistêmica disso, o minério de ferro, você já sabe que são óxidos de sulfetos, o calcário, que seria o carbonato de cálcio, pode ser a dolomita, né, que tem o papel de fundentes, e o carvão, ou coque siderúrgico, né, que é o redutor do minério de ferro, como vimos naquela tela inicial. O alto forno, coração do processo, e dele, a gente comentou antes, mas na visão aqui, saindo a escória, que seria uma impureza, e o desejado, que é o ferro gusa. Esse ferro gusa na aciaria vai ser, entre aspas, né, refinado, melhorado, algumas propriedades, e, enfim, você teria um primeiro produto disso tudo aqui, que seria os lingotes, o aço acabado, e nesse canto aqui, algo já típico da metalurgia. Num primeiro momento, então, dentro agora da fábrica de aço, vamos chamar assim, a coqueria. O que acontece na coqueria? O nome sugere, né? O carvão mineral é processado aí, e a coqueria é um conjunto de fornos, né? Em que o carvão mineral é depositado, permanecendo, percebam, ó, a 1.300 graus por 16 horas, sem contato com ar. O que se deseja aí, né? Durante o aquecimento, os componentes voláteis do carvão são destilados e evaporados. O material sólido que resta nos fornos é uma massa de carbono, é o que se deseja daí, denominada coque. Daí o nome coqueria, tem o objetivo de produzir coque. O coque é retirado dos fornos e esfriado na estação de apagamento. Claro que esse coque vai ser o redutor que já nos referimos. A sinterização. Paralela ao processo de produção de coque, o minério de ferro é preparado para a utilização. O que seria a sinterização? Processo de aglomeração a quente de pequenas partículas do minério de ferro, juntamente, perceba, com a mistura de fundentes. A gente falou do calcário, carbonato de cálcio e da dolomita e finos de coque. O produto disso, dessa mistura, é o sinter, que é uma forma de carga preparada para uso em altos fornos, né? Então, com minhas palavras, gente, o sinter seria o quê? Seria já uma mistura, né? Preparado do minério de ferro com o coque, já misturado com o coque, e principalmente misturado com quem? Com os fundentes, para que isso já entre no forno pré-misturado, né? Qual seria a grande dificuldade que eu destaco inicialmente a nível químico? Que essas matérias-primas, vamos chamar de reagentes, entre aspas, estão no estado sólido. O minério de ferro está no estado sólido, né? Claro que ele sofreu fragmentação antes de chegar aqui. O próprio coque é o carbono sólido,
E esses fundentes são sólidos iônicos também, né, que vão ter o papel aí de reduzir o ponto de fusão, mas, enfim, tudo que a gente está falando aqui está no estado sólido. Então, daí, em pré-misturá-los, né, e essa, entre aspas, mistura desses minério de ferro, fundentes e coque, é o que vamos chamar de sinter, né, sinter. Então, esse sinter que vai entrar no forno, na verdade, é uma mistura do minério, dos fundentes e do próprio carvão na forma de coque. Então, agora entramos no alto forno, grande objetivo do processo, eu chamei isso de coração do processo. Quem entra no alto forno? O que acabamos de falar, o sinter, que é aquela mistura coque, minério e fundentes, né? Uma mistura sólida já disso, já com alguma facilidade reacional, aquela ideia de que reage mais facilmente à superfície de contato. É uma misturada sólida, já fragmentada desses três componentes. O alto forno a gente quer detalhar. O que sai do alto forno? O ferro gusa, esse é o objetivo, né? Mas vimos antes, vamos falar de novo, que além do ferro gusa sai a escória. As matérias-primas são adicionadas pela parte de cima do forno superior e, claro, vai se promover o quê? A redução dos minérios, aquela reação inicial que a gente mostrou, dando origem ao ferro gusa. A redução do minério de ferro, não completei aqui, seria o quê? Através da reação com o coque. É uma visão mais geral do forno, o destaque de que ele é mais quente embaixo, 1.600 graus, perceba que enorme temperatura. As reações ocorrem todas, na maioria, em torno de 1.200 aqui, grande maioria das reações do alto forno, mas em cima, em torno de 500, um pouco menos graus Celsius, bem quentinho, né? Então, o destaque, gente, que o alimentador, né, daquela mistura, calcário, minério de ferro, coque, aí você já sabe que essa mistura chama sinter, né? Então, do sinterizador, sobe aqui ó, através de um transportador, lembrando que isso é sólido, né? Então, são esteiras, e aqui está a alimentação do alto forno, o alimentador, no caso, através dessa esteira transportadora desse sinter, né? E dentro do alto forno, as reações a gente vai destacar, mas o que sai do alto forno? Destaco de novo isso. Ferro gusa e escória. Impurezas de um lado, desejado, que é o ferro gusa, do outro. E, claro, tem que ter ar dentro do forno, porque as reações são com O2. Vamos ver isso. Então, perceba, gente, quando eu falei com reações de O2, e aí eu mostro as reações aqui, e eu acabei de destacar o quê? Que é injetado ar, ou seja, deseja-se que o O2 reaja aí dentro. Como assim? Lembra que entra coque? O coque não é carvão, não é carbono? O carbono reage com oxigênio para formar CO. Na verdade, o principal gás dentro do alto forno é o monóxido de carbono, porque ele tem uma dinâmica por estar no estado gasoso, né? E aí ele consegue fazer o quê? A redução do minério, né? A redução do minério, por quê? Porque ele, sendo gás, eu destaco que ele ainda tem um grande poder redutor, por quê, gente? Qual o NOx do carbono aqui, né, no CO? O oxigênio é -2, o carbono é +2, né? Então, eu estou dizendo que o carbono aqui +2 vai no CO2 para carbono +4. Então, perceba que ao passar de carbono +2 para carbono +4, o CO, né, ele foi oxidado, né? Ele foi oxidado, portanto, ele reduziu quem? Aqui, no caso, nessa reação, ó, o ferro 3O4 reduziu para ferro O. Na próxima reação, o ferro O, o ferro aqui é +2, foi reduzido já para ferro 0. Então, perceba, resumindo, as reações 1, 2 e 3 aqui, ó, em todas elas o CO é o redutor, né? E o minério de ferro, a princípio, ferro 2O3, ele aqui já sofreu uma redução, depois de ferro 3O4 para ferro O, ele sofreu outra redução, e por fim aqui de ferro O para ferro 0, ele sofreu uma terceira redução. Então, de forma geral, nessas três reações primeiras, o CO, né, sucessivamente reduz os NOx do ferro, né, até chegar ao ferro 0, que é o que se deseja. Então, quem é o redutor dentro do forno siderúrgico? O monóxido de carbono. Claro, entrou no forno o carbono puro e o O2. Carbono puro mais O2 gerou CO.
Ele, CO, estou fazendo esse destaque, senão você não entende o processo siderúrgico, o monóxido de carbono é o grande redutor que faz a redução dos minérios de ferro dentro do forno siderúrgico, tá bom? Muito importante isso. Aqui uma outra reação de redução. Então, observação, o CO2 entra em contato com o coque aquecido e prontamente é transformado em CO. Já tinha falado isso, né? Que promove a redução junto com o carbono. Claro, o carbono também segue sendo redutor dentro do forno, no coque aquecido e entra em contato com o minério de ferro, no caso aí, ferro O. Uma visão esquemática do alto forno, né? O coque, que a gente já viu que é introduzido, com a saída do gás de alto forno, isso com ele em funcionamento, claro, sai uma mistura de gases sucessivamente. Falei que a média de temperatura dentro, no meio do alto forno, pelo menos, é 1.100, 1.200 graus, né? O ar quente, o oxigênio sendo pulverizado aqui, o oxigênio, o carvão pulverizado. Aqui, a escória que eu destaquei como impureza é elevada, existe toda uma indústria de uso da escória, né? E aqui, o ferro gusa, que é o objetivo do alto forno. Após a redução, destacamos esse processo de redução aí do CO, do monóxido de carbono, saem do alto forno o ferro gusa e escória, já falamos, ambos no estado líquido, claro, a 1.100 graus, né? E são separados, perceba, por diferença de densidades. E claro, a escória ela tem uma densidade um pouco menor, mas, enfim, eles são separados por densidades. A escória tem composição aproximada de óxidos de silício, carbono e magnésio, e 10% de óxido de alumínio. Resumindo, o alumínio, o silício, o cálcio, o magnésio são os óxidos, esse elemento, silício, cálcio, magnésio e alumínio, isso forma a escória. Quem deseja isso, gente, né? A indústria, por exemplo, de cimento, né? E outras indústrias de tijolos, por exemplo, enfim, silício, cálcio, magnésio e alumínio são indesejados no aço e desejados em outras indústrias. O ferro gusa líquido é transferido para a aciaria, claro, é a sequência do processo. Então, resumindo, sai do forno o ferro gusa líquido como desejado. Como resíduo indesejado, será fornecido a outras indústrias a escória, que, resumindo, é uma mistura de óxido de silício, cálcio, magnésio e alumínio. Uma visão aí da aciaria. O refino, ou seja, a aciaria. O ferro gusa ainda nos carrinhos, né, que transfere, antes de chegar na aciaria, é levado a uma estação de dessulfuração, né, estação de retirada desses compostos de enxofre. O enxofre presente no gusa é um elemento indesejável, pois afeta a transformação mecânica dos aços e prejudicial a essas propriedades mecânicas. Na EDG, uma lança é imersa no ferro gusa líquido que está dentro do carro, soprando nitrogênio, carbeto de cálcio em pó, óxido de cálcio e magnésio, ou ainda mistura deles. Ocorre uma reação de formação de sulfeto de cálcio, que é menos denso que o gusa líquido e flota, né, até a superfície, então sendo removido. Chama-se de separação por flotação. Apresentadas a seguir algumas reações. Então, perceba aqui, ó, que o óxido de cálcio foi transformado em sulfeto de cálcio, mas o desejo aqui seria retirar o enxofre que é indesejado nessa mistura com o ferro aí. Outras reações aqui, ó, em que o enxofre é retirado pelo cálcio e pelo magnésio, formando os respectivos sulfetos de cálcio e de magnésio. Dessa forma, o enxofre é removido até os setores especificados para cada tipo de aço. Caso essa retirada de enxofre, chamada dessulfuração, não leve o teor de enxofre nos valores especificados, desejados, de novo, uma outra dessulfuração deverá ser realizada após a transferência do gusa para a panela transferida na aciaria. Então, perceba que tem todo um controle de qualidade já mais refinado na aciaria, por isso chama-se de aciaria ou refino. A transformação do gusa em aço é largamente realizada em conversores só, por meio de sopro do oxigênio. Então, vocês, voltando àquele início em que eu falei do histórico disso, na verdade, a grande evolução da indústria de aço, e eu falei dos anos 1800, foi o surgimento do chamado forno Bessemer, com 2 S, B-E-S-S-E-M-E-R, Bessemer.
Esse forno Bessemer teve o grande mérito de perceber a importância desse sopro de oxigênio para promover o quê? A oxidação dos elementos do ferro e também diminuir teores como carbono, silício, fósforo. O teor dos elementos no ferro gusa torna esse metal demasiadamente frágil, né? Essas impurezas citadas, para ser usado como material de engenharia, além de que essas impurezas impossibilitam sua transformação posterior como material de engenharia, né? O carbono é queimado e evolui para fora do banho do metal líquido na forma de CO e CO2. Os elementos silício, manganês e fósforo, né, são oxidados durante o sopro de oxigênio, aquele papo que eu destaquei do forno Bessemer, né, que perceberam a importância do oxigênio nesse momento, juntamente com a adição de óxido de cálcio, fluxo, forma escória rica nesses elementos, a qual sobrenada o banho sendo removido. Então, perceba que, de novo, essa oxigenação toda também facilita o quê? A formação de mais escória para a remoção do forno. Quem seria a escória? Os óxidos de silício, de manganês, no caso de fósforo, enfim, um monte de indesejados, entre aspas, que não podem estar na composição final do aço. Aqui uma outra imagem mais esquemática, né, da aciaria, em que o que saiu do forno, que é o ferro gusa, e aqui podem ser adicionados sucatas e fundentes, na aciaria, enfim, se produz o ácido líquido, né, porque já foram retiradas as impurezas que a gente destacou. Dá uma lida aqui para ver se esqueci algum desses conceitos. A aciaria unidade, onde existem máquinas e equipamentos voltados para quê? Processo de transformar o gusa em aço. Então, perceba que, resumindo de forma esquemática, quem entra na aciaria? O ferro gusa. Quem sai da aciaria? O aço pronto. No caso aqui está escrito aço líquido. Então, entra ferro gusa, sai o aço. Tá? O principal dos equipamentos da aciaria é o convertedor, que é um tipo de forno revestido com tijolos refratários, né, para aguentar esses 1000 e tantos graus, que transforma o ferro gusa em sucata e a sucata em aço. Né? O resumo que eu fiz, em vermelho aqui, o ferro gusa entra e sai da aciaria o aço pronto, né? Quimicamente pronto. Uma lança sopra oxigênio em alta pressão para o interior do forno. Anotem isso, se vocês quiserem detalhar esse estudo. Isso foi criado em 1800 no chamado forno Bessemer, a percepção da importância dessa adição de oxigênio, produzindo reações que separam as impurezas, como os gases e a escória. Foram essas reações que a gente mostrou anteriormente, mas, enfim, meu destaque final da aciaria, o segredo da aciaria, né, a percepção da importância dessa adição de oxigênio para remover silício, manganês, fósforo, outras impurezas na forma de óxidos. Sem oxigênio não se refina o aço. Depois disso, o que chamamos de lingotamento contínuo, já seria um processamento mecânico aqui, em que a matéria-prima, o ácido líquido, começa a produzir placas, né, peças. Aqui uma visão bem grande disso tudo aí, isso aqui, perceba o tamanho disso, né, e perceba que isso está avermelhado. Então, isso saiu lá de trás da aciaria, é algo bem grande, essa sequência de uma siderúrgica, né, ela tem quilômetros de extensão, né, porque o processo necessariamente é em linha reta, e isso aqui você ainda perceba um avermelhado. Lá da aciaria, do alto forno, da aciaria, e nessa sequência, né, uma sequência reta, como falei, esse material vai sendo sucessivamente comprimido e vão resfriando ele com água, mas você perceba ainda uma vermelhidão nele aqui. Mas ele já tem um formato sólido, né? E aqui a ideia da laminação é essa, né? Ele sai muito quente, vai sendo sucessivamente prensado, né? Ou laminado, e enfim você tem lâminas bem finas, que é o objetivo final de tudo isso que a gente está falando. Seria essa visão final aí, né? Você enrolar esses lingotes, né, de aço. É bastante interessante, isso é uma aula que eu espero ter esclarecido para vocês os princípios da siderurgia
mas principalmente pensem que a humanidade deseja produtos que a natureza não oferece. Vivemos uma civilização do aço, né? E o aço é principalmente o queijo, né? É o desejo que a gente tem de produzir metais puros. A natureza não oferece o metal puro. Pelo contrário, a natureza, ela faz o quê? Essa reação aqui ocorreu ao contrário. Ela tende a formar os óxidos, né? Os minérios, que é exatamente o metal ligado ao oxigênio. Então, a natureza oferece o metal ligado ao oxigênio, né? A tendência do metal é reagir com o oxigênio e formar óxidos metálicos. É o que aconteceu na crosta, enfim, a reação natural é formar óxido metálico, a humanidade deseja esses metais isolados, e, em resumo, o processo siderúrgico é um grande processo de redução com o redutor chamado coque siderúrgico. Eu deixo essa imagem final a todos, espero ter contribuído.